Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Sejam todos bem-vindos e que possam aproveitar todos os episódios, que a gente tem disponibilizado aí para vocês. E hoje nós estamos também com um episódio muito interessante e especial sobre pastores. Hoje nós vamos conversar sobre ministério pastoral, sobre testemunho de vida pastoral. E para este episódio nós convidamos o pastor Josenil Júnior. Seja bem-vindo, Josenil. A paz do Senhor, querido irmão Cláudio, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos assistem, que estão acompanhando o Cristianismo Inteligente, esse podcast, que já tem se consolidado na nossa cidade. E para nós é um prazer contribuir. É um prazer estar presente aqui, ter sido convidado para realmente contar um pouco da nossa experiência, tanto de conversão como também a nossa experiência ministerial. Isso. E estamos à disposição para servi-los de acordo com o que for requerido. Josenil, a gente vai começar você se apresentando, dizendo quem você sua formação, essa parte do currículo, vamos dizer assim, bem rápida, Sim. E aí, antes de falar ministerialmente, vocês profissionalmente, como é aí a sua atuação? Você atua em que área e tal? Pronto, eu não somente na vida secular, na vida secular a nossa formação é jurídica, eu sou advogado por formação, concluí o meu curso de Direito no ano de 2009 e tivemos o privilégio de passar na nossa primeira OAB, primeiro exame da ordem, que nós fomos submetidos ainda no ano de 2009 e já começamos a atuar na área. Eu sou um advogado militante, minha esposa também. Minha esposa, inclusive, Lígia, foi uma das que me estimulou muito a seguir na carreira jurídica, especificamente como advogado. Sim. Apesar da gente ter se conhecido, eu já fazia o curso de Direito, mas foi de grande valia para nós o incentivo dela. Ela já era professora da Universidade de Potiguar, do curso de Direito, já era advogada, e aí foi quando eu comecei também a trilhar esse caminho. Começamos a trabalhar juntos na nossa vida profissional, no ano de 2010. Eu passei na OAB no ano de 2009, mas recebi a carteira no ano de 2010, por causa de uma controvérsia que surgiu no exame da ordem que eu me submeti. Sim. Então, em 2010 nós recebemos a carteira e começamos a trabalhar juntos no escritório em Lagoa Nova, Melo Advogados Associados. Trabalhamos ali durante cerca de 2 anos e depois fomos buscar o nosso espaço, Abrimos um escritório ali em Petrópolis, e Centro Empresarial de Djalma Marinho, nós tínhamos uma sala ali e ficamos mais ou menos uns 10 a 12 anos nessa sala e depois a gente entendeu que Deus tinha outra coisa para nós. Nós entregamos o escritório, mas continuamos atuando como advogados. E aí entrou também a atuação de advocacia de partido, que a gente chama, que é você advogar para empresas. E hoje nós temos várias empresas que fazem parte do portfólio do escritório. A gente tem atuado na esfera trabalhista, civil, empresarial, previdenciário, uma coisa ou outra, não é a nossa especialidade, mas seguimos na carreira jurídica, E a minha esposa, por exemplo, ela optou por também entrar no âmbito acadêmico, no curso de Direito. Eu segui mais na linha da advocacia mesmo, militante, sim, sem entrar tanto nos cursos propriamente ditos de especialização. Então, assim, até hoje estamos trabalhando, eu e ela, graças a Deus aí, ela advogada desde 2006, eu advogado desde 2010, então já temos alguns anos de estrada e assim temos trilhado o nosso caminho dentro da seara jurídica, Pronto, então agora eu vou sair da parte profissional e vou para a parte familiar. Você já falou aí de Lígia, Então você é esposo de Lígia e pai de Maria Clara e Yasmin, meus dois presentes, Nós nos casamos em 2010, começamos a namorar em 2009, 2010 nos casamos e as minhas filhas nasceram, uma em 2015 e a outra em 2018, Inclusive, depois nós vamos dizer isso, mas começamos o ministério pastoral, só eu e a minha esposa, e depois é que vieram os nossos presentes. Então, pronto. Maria Clara e Yasmin vieram no momento posterior. Hoje somos 4, uma está prestes a completar 11 anos, a outra vai completar em novembro 8 anos,
e são a minha alegria, né? Eu estou cercado por mulheres que me abençoam, uma esposa e 2 filhas, e de fato são a alegria do meu coração. Minha família, para mim, é o meu maior tesouro, e eu sou muito realizado pela família que Deus me deu. E o seu nome, ainda dentro da família, né? O seu nome entrega o nome do seu pai, né? Exato. Inclusive, eu estou muito bem acompanhado, ele está aqui nos bastidores, mas o pastor Josenil Araújo veio conosco hoje nos acompanhando. E, de fato, tudo que eu sou hoje eu devo muito ao meu pai. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque é um homem íntegro, é um homem de reputação ilibada, de caráter incontaminado, que viveu para a família e para o ministério, né? Eu posso dizer que eu não tive um pai que foi só pastor, mas eu tive um pai que, de fato, foi pai. Porque é uma preocupação que a gente vê de muitos pastores desempenharem bem o santo ministério, dedicando-se à obra de Deus, mas muitas vezes negligenciando a família. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque ele me ensinou a conciliar as 2 coisas. Você ter uma família bem estruturada, mas ao mesmo tempo você também se dedicar ao santo ministério. E eu segui os caminhos dele, né? Sim. Os passos do meu pai foram seguidos por mim, não da vida militar, porque ele é da carreira militar. Eu nunca quis, de fato, ingressar na carreira militar. Inclusive, quando fui dispensado por excesso de contingente. Na época eu dei glória a Deus, porque eu não queria. E segui pela carreira jurídica, mas no âmbito ministerial, de fato, eu segui os passos dele, e a família estruturada que eu tive serviu como base para a família que eu construí. É um legado que ele deixou para a minha família. Então, o que eu vi nos meus pais, eu procurei refletir isso nos meus relacionamentos pessoais e na constituição da minha família. Foi uma preocupação. Eu quero ter uma família semelhante a família do meu pai, da minha mãe, e Deus nos tem dado graça para a gente tentar replicar o exemplo dele, ainda que de forma mais limitada, porque assim, eu costumo dizer que o relacionamento dos meus pais, do pastor Josenil e da irmã Marilene, um relacionamento sui generis, né? Eles são um casal assim que se completam e vivem a vida juntos. Sempre foi assim, um casal ímpar, singular, né, e que tem um relacionamento assim admirável, não somente por mim, mas pelas minhas irmãs, pela família como um todo e por todo mundo que os conhece. São quantos filhos? Eu tenho 2 irmãs, uma irmã mais velha, que mora em Brasília, e uma irmã do meio que hoje está morando em Curitiba. Né? Então eu sou o único filho próximo aqui, o caçula. A raspa do tacho. E assim, e o único filho homem, né? Então, foi muito esperado, foi muito aguardado pela família. E de fato, a gente, como caçula, né? Eu criei uma aproximação muito grande com a minha mãe e também com meu pai, né? A gente criou esse vínculo muito, muito profundo. Mas as minhas irmãs, graças a Deus, são muito família também. E sempre que podem, estão conosco aqui, compartilhando com eles esses momentos agradáveis em família. Josenil, você falou aí sobre essa questão de seguir a trajetória ministerial, né, que seu pai seguiu também, o exemplo e tal, mas não sem antes passar por um período aí, né, de desvio, vou usar essa palavra, que é comum, inclusive, na nossa linguagem, né, cristã e assembleiana. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte do seu testemunho, né, de conversão, porque nós que... Eu digo nós porque a gente que nasce, a gente chama de nascer no evangelho, né? Nascer numa família cristã e tal. Não é aquela coisa de filho de peixe, peixinho né? Porque precisa realmente haver experiência de conversão. Exato. E às vezes a experiência acontece sem que necessariamente a pessoa saia da igreja. Exato. Né? Às vezes, mesmo caminhando ali, há aquele momento íntimo, mais próximo de Deus, que é o start, vamos dizer assim, né? Exato. Isso acontece com muita gente. Mas você vivenciou esse período de afastamento, né? Então eu queria que você contasse essa trajetória aí, da saída até o retorno. Na realidade, eu assim, nasci no lar evangélico, né?
Sou neto de pastor e filho de pastor. Família, na realidade a nossa família é Medeiros por parte de mãe, né, e Barbosa por parte de pai. O meu avô por parte de pai era um diácono da igreja, nunca foi pastor, mas eram aqueles diáconos antigos muito zelosos, muito comprometidos com a obra. Sempre daqui do estado? Eles de Pernambuco, né? Sim. De Pernambuco, eles são oriundos de lá, meu pai é pernambucano. Agora eu sou potiguar da Gema, né? Sou natalense, nasci realmente em Natal. Mas assim, as duas famílias são famílias cristãs na sua totalidade. Os que não estão hoje servindo a Jesus estão desviados do evangelho, mas elas foram criados nos santos caminhos do Senhor. Então, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Então é natural que, como você é filho de crente, criado na igreja, você tem uma formação cristã de excelência, digamos assim. Eu cresci dentro dessa ambiência cristã, inclusive participando de todas aquelas atividades inerentes a um filho de crente, no nosso caso em particular, assembleiano. Uhum. Ou seja, crescendo na igreja, cantando no conjunto infantil, fazendo parte do departamento infantil da igreja, certo? Trilhando os primeiros passos ali na escola bíblica dominical, participando das classes de crianças. Então eu participei de tudo isso. E o mais interessante dentro desse processo de infância é que não era só na igreja, porque a igreja foi fundamental para formar o meu caráter cristão, sim, mas a formação do meu caráter cristão, ela se notabilizou exatamente pela base que eu recebi dos meus pais. Porque além da gente ter na igreja o ensino, a instrução cristã, em casa nós tínhamos o culto doméstico. Então o culto doméstico era uma prática corriqueira dentro da minha casa, eu cresci dentro desse ambiente. Inclusive a gente brinca dizendo que eu comecei a dar os primeiros passos no ministério pastoral quando era criança. Porque ali o meu pai muitas vezes oportunizava os filhos dirigirem um culto. Então hoje quem vai dirigir é você. Você vai dizer quais são os hinos da harpa que a gente vai cantar, vai dizer qual é o texto bíblico que nós vamos ler e vai designar alguém para orar. Então era o pastor do culto doméstico. Então eu tive essa oportunidade algumas vezes. Isso foi enriquecedor para mim. As minhas irmãs também cresceram dentro desse ambiente. Foi um treinamento, né? É um treinamento. Os hinos da harpa que eu sei, na sua grande maioria, eu aprendi na infância. Tanto com a minha mãe, como com a minha avó, com meu pai. Então, assim, a família sempre foi uma família entusiasta da harpa cristã. E eu aprendi a amar a harpa e a começar a me familiarizar com as escrituras na infância. Então, foi muito importante esse período para a nossa formação cristã e a base do caráter cristão de uma criança. Só que é aquela questão, por mais que você seja ensinado no caminho em que se deve andar, que de fato eu fui ensinado no caminho, né? Meu pai trilhou juntamente comigo, esse zelo estava presente na minha família, só que tinha um livro, eu não me recordo agora o autor, acho que não sei se é Jaime Kemp, né? Um escritor bem antigo, que ele diz assim, os turbulentos anos da adolescência. Tem um livro dele que ele falava a respeito disso. Chegam os turbulentos anos da adolescência para um filho de crente, mas no caso meu pai, quando eu deixei os caminhos do Senhor, ele já era pastor, então ele já estava pastoreando, né? Então, um filho de crente e um filho de pastor. Quando criança ele não era pastor, mas na minha adolescência ele começou a pastorear no ano de 1993 e eu deixei os caminhos do Senhor em meados de 1996. Foi quando a gente realmente não quis mais trilhar o caminho na igreja. Por que eu falo no caminho na igreja? Porque eu não conhecia ainda Cristo, e nós vamos falar a respeito disso, mas o que me chama a atenção, assim, na adolescência, também envolvido em Candelária, no departamento de adolescência de Candelária, a irmã Thelma, que era a nossa líder, ela hoje é líder do departamento da terceira idade lá da Assembleia de Deus em Candelária, uma excelente líder de adolescentes. Nós tínhamos o DAC, Departamento de Adolescentes em Candelária. Só que mesmo eu tendo uma adolescência na igreja, o mundo me atraía, porque eu tinha amigos, seja na vizinhança, seja na escola, que não eram cristãos. Então, naquela época, era muito comum os filhos de pessoas não evangélicas frequentarem festas, beberem, né, ouvirem música, né, irem para shows. Então, assim, eu tinha muito desejo de participar daquilo que eles participavam. Aquilo me atraía. Ouvir as conversas. Isso, exato. Porque dentro da escola você não está num ambiente controlado. A gente tem essa preocupação hoje com o ambiente escolar,
Porque se o filho não tiver uma boa formação cristã, a escola pode corrompê-lo, como a universidade também, no futuro. Então a gente precisa dar uma boa base cristã às nossas crianças, adolescentes e jovens, para que eles continuem vivendo a fé cristã na sua integralidade dentro do ambiente universitário, ambiente acadêmico e dentro do ambiente escolar também para os nossos filhos. E eu, por mais que eu tivesse uma boa instrução, mas o mundo me chamava a atenção. Eu gostava da música, eu gostava da bebida, eu gostava da coisa de conhecer mulheres, né, e me relacionar com elas. Não que na igreja isso não fosse possível, mas dentro daquela liberdade que supostamente, entre aspas, o mundo lhe concede, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época eu tinha em torno de 13 para 14 anos. Foi a época que as coisas começaram mais a despertar. Uhum. A partir dos 14 que, de fato, eu deixo de me congregar, mas ainda não mergulho de cabeça no mundo. Por que eu deixo de me congregar? Porque eu comecei aos poucos a perder o interesse de estar na igreja, de estar nesse ambiente. E é importante salientar que, apesar de eu ser filho de crente, eu ainda não tinha tido experiência de conversão. Eu era um filho de crente que nunca tinha aceitado Jesus, então é um fenômeno muito comum no nosso meio, né? Pessoas que frequentam a igreja por causa dos pais, né? Estão participando regularmente dos trabalhos porque foram educados assim, e muitas vezes os pais obrigam os filhos a irem à igreja, e eu não acho errado, né? Ao contrário de alguns que não, tem que respeitar a vontade da criança. Eu acho que quando é criança e adolescente você precisa sim estimular, fomentar e até mesmo em determinado momento ser mais duro. Por quê? Porque é a fase da formação do caráter, e eu acho importante, e no futuro os filhos agradecem. Pode ter certeza disso, que ainda que naquele momento eles não entendam, futuramente eles vão agradecer. Eu digo até, às vezes no contexto escolar, para os alunos, eu digo assim, porque é muito adolescente, né? Exato. Eu pergunto, qual a sua religião? Aí alguns até colocam, não, eu sou da igreja tal por causa dos meus pais, mas eu não gosto não. Aí eu digo para eles, não se preocupem, porque haverá um momento, e esse momento está próximo de chegar, em que você tomará a decisão. Exatamente. Se vai permanecer ou não. E você vê que a religião dos pais, como eles dizem, a fé dos pais, ela tem um peso muito grande para os filhos. Ainda que no momento eles não reconheçam isso, mas futuramente eles vão reconhecer. É o legado que os pais deixam para os filhos. E isso, no nosso caso em particular, a fé cristã, balizada, né, com base nas Sagradas Escrituras, deixa um legado para os filhos, porque os filhos, por mais que eles deixem os caminhos do Senhor, como foi o meu caso, eles refletem, param para pensar sobre o que aprenderam, e é nesse momento que há o start, como você mesmo colocou, da conversão. No meu caso, chegou uma época que eu procurei os meus pais e disse para eles que eu não queria mais ir à igreja, que eu não tinha mais interesse, eu não gostava mais de estar naquele ambiente. E ao invés de eles me forçarem, aí eles foram muito sábios, eles respeitaram a decisão naquele momento. Eu tinha em torno de 14 anos, mais ou menos. E eles respeitaram, eu deixei de ir à igreja, e aos poucos fui me aproximando de outras pessoas dentro da escola, né, que me levaram para um outro lado, para uma outra direção. Né? Então, eu deixei o ambiente da igreja. Eu não digo que eu deixei Jesus, porque eu nunca o tive. Né? Eu era um filho de crente não convertido. Sim. Então, por isso que eu não digo, quando a gente diz que eu deixei os caminhos do Senhor, deixei a instrução dos meus pais, deixei a ambiência da igreja, deixei exatamente tudo aquilo que eu fui instruído e educado a valorizar, a prezar, né, a estimar. E eu deixei isso, mas Jesus não, porque eu posso dizer que com 20 anos é que eu fui de fato conhecer Jesus. De fato eu fui saber quem era Jesus e experimentar o novo nascimento 6 anos depois que eu deixei os caminhos do Senhor, né? Eu lembro de uma pregação sua uma vez, que você até tocou um pouco nesse ponto, de quando você estava lá no mundo, né? Exato. E aí você falou até de participar de torcida, né? Torcida organizada. Pronto, o que aconteceu em relação à torcida organizada? Eu era muito aficionado por futebol, né? Na época flamenguista doente. Misericórdia. E
era assim, tudo que dizia respeito ao esporte, eu era muito, assim, ligado. E aqui era qual? Que tem... América. América de Natal. Seguiu a mesma cor, né? É, mais ou menos a mesma cor ali. Um rubro-negro, outro alvirrubro, mas seguimos mais ou menos na mesma cor. E aí, assim, na adolescência, isso se tornou mais forte para mim, enquanto um jovem, né, um adolescente naquele contexto. Porque, torcendo pelo Flamengo, via as festas de torcida organizada, via toda aquela barulheira e os gritos de guerra, o bandeirão, né, o sinalizador, a fumaça que muitas vezes soltava no meio da torcida, né, quando você via a bateria da torcida organizada, tudo aquilo me chamava muita atenção. Até que eu tive a experiência de ir para uma partida de futebol em Pernambuco, né, num jogo do Flamengo e Sport, aquilo me chamou muita atenção na época, e eu conheci integrantes de uma torcida chamada Fla Rio Grande do Norte. E a partir daí me relacionei com eles, né? Troquei contato e me tornei um membro da torcida Fla Rio Grande do Norte na época, que se tornou, no momento posterior, a torcida jovem do Flamengo. Nós começamos a trilhar esse caminho, só que a torcida do Rio de Janeiro e Natal, ela tem um perfil diferente das torcidas do Rio de Janeiro propriamente ditas, né? Porque lá você vai para o estádio. Aqui, se você quiser assistir o seu clube do coração, né, o Flamengo na época, eu tinha que me reunir com eles para assistir a partida. Então, era uma experiência diferente, não era uma experiência tão imersiva, digamos assim, a experiência, por exemplo, das torcidas organizadas do Rio de Janeiro. Só que a minha vida tomou um rumo totalmente diferente, e eu acho muito interessante isso no testemunho, quando eu compartilho Jovens Riem, né, eu tenho a oportunidade de compartilhar muito no EJC, em outros eventos que envolvem jovens, a gente sempre compartilha o nosso testemunho, porque à medida que o tempo foi passando, eu conheci um grande amigo meu, que era da torcida Força Jovem do Vasco. Que era considerada a torcida rival na época, né? E dentro dessa questão de Força Jovem do Vasco, a gente muito amigo, muito próximo. E ele disse, rapaz, eu vou lhe apresentar aos membros da torcida Força Jovem do Vasco, sem dizer que você é da torcida Jovem do Flamengo. Eu disse, tá certo. E aí, quando eu fui conhecer esse pessoal, me chamou a atenção, que era tudo aquilo que eu sonhava ter. Amigos que eram do Rio de Janeiro, muitos deles com experiência de periferia no Rio de Janeiro, muitos deles com experiência de Maracanã, e aquilo me chamou a atenção. Houve uma identificação imediata com esse pessoal. E eu me tornei amigo dos membros da torcida Força Jovem do Vasco, sem que eles soubessem que eu era da torcida Jovem do Flamengo. E a partir dessa experiência, aconteceu um fenômeno interessante. Um flamenguista que se tornou amigo de vascaínos, e depois de um tempo, pela amizade, tornou-se membro da torcida Força Jovem do Vasco. Mas... E a minha história dentro, até o pessoal de casa achava engraçado, a minha história dentro de torcida organizada foi toda ela de estádio dentro da Força Jovem do Vasco, que tinha uma aliança na época, né, com a torcida Máfia Vermelha do América, e aí eu comecei a frequentar estádios, não no Rio, mas aqui em Natal, com as faixas da torcida organizada do Vasco, com as camisas da torcida organizada do Vasco, mas também usava as camisas da torcida organizada do América. Né? Até que houve um rompimento no momento posterior e a Força Jovem se uniu à torcida Gangue Alvinegra do ABC. Aí eu, flamenguista americano, me tornei membro da torcida do Vasco, que tinha aliança com a torcida do ABC. Né? Então foi tudo muito diferente. Eu costumo dizer para as pessoas que a experiência de torcida organizada é diferente porque é uma experiência... de família, na concepção de quem está lá. Você cria um vínculo tão profundo com quem está na torcida organizada que o clube se torna de só menos importância. A torcida ela acaba falando mais alto que o próprio clube. E por isso foi através da Força Jovem que eu comecei a viajar, que eu comecei a conhecer estados do Nordeste, ele começou a ir para outros lugares, me envolvi muito em confusão, foi a partir desse contexto que no meu testemunho acontece muito as primeiras confusões dentro de torcida organizada, entradas em delegacia. Numa delas, a gente ficou uma madrugada inteira numa cela de uma delegacia por causa de confusão. Então, eu comecei, a partir de torcida organizada, a me esquecer de tudo aquilo que eu aprendi. Muito do que eu aprendi foi esquecido nesse período. É como se a torcida organizada apresentasse um eu que eu não conhecia. Ou seja, é um homem totalmente dominado pelo pecado e que agora começa a se envolver com bebidas alcoólicas, com drogas
e com todo tipo de confusão, inclusive... É o abismo que vai chamando outro. Um abismo, né? Que vai chamando outro abismo. E o filho de pastor, o filho de crente, ele é um chamariz para essas coisas. É impressionante como o diabo tem predileção em destruir famílias de crentes. Porque ele sabe que se ele destrói o filho, ele sabe que se ele destrói a filha, ele afeta os pais. E se os pais são líderes cristãos, se os pais são líderes de um segmento importante da igreja, ou são pastores, queira ou não, a vida deles é afetada diretamente. E às vezes, dependendo do caso, até o desempenho ministerial. Então, foi um período que os meus pais sofreram muito. Eles tiveram muita dor de cabeça, porque tinha um filho irreconhecível, totalmente diferente do filho que eles criaram. Né? Precisou ir buscar na delegacia alguma vez? Na delegacia, não. Graças a Deus, eles não tiveram essa experiência de me buscar em delegacia. Mas já tiveram a oportunidade de me ver embriagado. Irmãs que foram me buscar, por exemplo, um dia deitado numa parada de ônibus sob efeito de álcool, né? Então, assim, eles tiveram algumas experiências de me ver fora de si, digamos assim, fora de mim mesmo, e isso foi desagradável para eles, né? Você imagina um pastor que em algumas ocasiões eu tive que chamá-lo para me buscar numa festa, me buscar em determinado lugar para onde eu ia. Aí você imagina um pastor com a sua esposa tendo que ir buscar um filho numa casa de show, tendo que ir buscar um filho numa boate. E muitas vezes meus pais se submeteram a isso. Agora, o que me chama a atenção foi a sabedoria deles nesse momento. Porque enquanto alguém poderia muito bem dizer: ah, não, mas se o filho está desviado do evangelho, o senhor deveria apoiá-lo. Mas quantas vezes eu cheguei em casa embriagado e me deitei na cama e na madrugada, quando eu abri os olhos, eu vi os meus pais com as mãos erguidas e orando por mim dentro do quarto. Então isso foi mais de uma vez que aconteceu. Já vi meu pai orando, já vi a minha mãe orando. Então minha mãe estava em todos os círculos de oração da cidade, né? Ela era uma mulher assim, obstinada, uma guerreira de oração. E até hoje eu visito igrejas onde as pessoas olham para mim e dizem assim: por este menino orava eu. As palavras de Ana, né, se referindo a Samuel, eu vejo irmãs que eu nunca vi na minha vida e que olham e dizem assim: eu orei muito por você. Eu ajudei a sua mãe em oração. Então isso é gratificante, porque foi um período onde a minha família enfrentou essa turbulência, porque o filho mais novo estava totalmente perdido e era só chegando notícia para ele: eu vi seu filho sendo perseguido pela polícia, eu vi seu filho numa confusão em tal lugar. Então as notícias eram terríveis. E aí, para um pai e para uma mãe, isso é uma experiência desagradável, uma experiência triste, porque você não criou seus filhos para o inferno. Minha mãe chegou a um ponto de dizer isso em oração: Senhor, eu não criei filhos para o inferno. O meu filho, ele foi dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, e eu preciso que o meu filho te conheça. E Deus deu muitas promessas a ela, inclusive dizendo que um dia o Senhor me salvaria e me usaria para o louvor da sua glória. E ela se apegou a essa promessa, orou muito por mim, mas foi um período difícil, porque foram 7 anos, alguém diz assim: ah, mas foram apenas 7 anos. Mas foram 7 anos muito intensos. Intensos, muito intensos. Então, assim, eu tinha vez de sair de casa, passar o fim de semana fora e viajar, e eles não sabiam onde é que eu estava. Então, assim, eu os poupei de muitas coisas. Por exemplo, os meus pais só vieram descobrir que eu era usuário de drogas depois da minha conversão, através dos testemunhos que eu compartilhava, porque para isso eles, assim, eu tentava poupá-los. Então eu não ia para casa drogado, pelo menos assim, naquele estágio. Cheguei a estar drogado algumas vezes, mas não naquele estágio deles notarem alguma coisa. Porque toda vez que eu estava fora de casa, que eu usava drogas, eu ficava na casa de alguém até passar o efeito e eu ir para casa. Porque eu queria poupá-los desse sofrimento. Então havia, pelo menos em mim, essa preocupação de não expô-los ainda mais. Né? De não colocar a minha família dentro desse contexto e trazer ainda mais tristeza, trazer ainda mais sofrimento. Então havia uma certa consciência, pelo menos nesse sentido. Bêbado eles viram muitas vezes, agora drogado realmente a gente procurou poupá-los para que eles não se entristecessem ainda mais, sabendo que o filho enveredou por um caminho que eles nunca enveredaram e que dentro da minha família não era comum. Né? Um jovem passar por essa experiência. Então foi muito difícil, foi muito duro, mas hoje eu quando compartilho o testemunho, eu vejo eles muito felizes por verem o cumprimento das promessas de Deus.
E as pessoas não sabem dessa parte da história. Muitas vezes é muito fácil olhar o Josenil de agora e esquecer de tudo que ele passou, esquecer da sua formação. Então, tudo que eu sou hoje passa muito pelo que os meus pais me fizeram ser, mas pelas experiências que Deus me deu também, até mesmo longe do Evangelho. Eu tenho uma firmeza hoje, uma segurança de que o Senhor permitiu. Não era da vontade de Deus que eu deixasse esse ambiente de igreja, que nunca é a vontade de Deus que um filho vá para o mundo. Não é da vontade do Senhor, jamais. É melhor aprender com as experiências dos outros, isso é sabedoria, do que você aprender com as suas próprias experiências. Então, assim, só que Deus usou essa situação pela sua soberania, pelo seu controle, ele usou essa situação para me fazer ser um cristão mais convicto e valorizar as experiências que eu vivo na fé. E aí, quando é que tem esse momento de transformação, né? Essa parte da conversão, que é a mudança do percurso, né? Isso, a mudança da rota. Aconteceu no ano de 2002. Eu não queria ser crente de maneira nenhuma, né? Eu estava tão envolvido com as coisas do mundo que eu dizia para os meus pais que eu queria ser crente só quando eu fosse velho. Aquela ideia de que somente na melhor idade eu vou servir a Jesus. Só que os planos de Deus não são os nossos planos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? Então Deus é soberano. E com 20 anos de idade, depois de 7 anos afastado dos caminhos do Senhor, a gente costuma utilizar a expressão de uma hora para outra, porque Deus respondeu às orações da minha mãe paulatinamente, não foi de forma imediata. Primeiro, começou a gerar em mim uma sede. Eu comecei a ter sede pelas coisas espirituais. E uma das coisas que me chamava mais atenção era a eternidade. Sempre me chamou muita atenção. Onde eu vou passar a minha eternidade? No céu ou no inferno? Como é que vai ser o meu futuro? Eu tinha essa preocupação muito grande e isso fez com que eu começasse a pesquisar sobre o assunto. De uma hora para outra eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Sobre o céu, sobre o inferno, sobre a volta de Jesus, né? sobre a escatologia bíblica de um modo geral. Eu comecei a estudar escatologia nessa época e minha mãe me deu um livro. Faz tanto tempo eu não me recordo o autor agora, mas o título do livro é Céu, o Mistério dos Anjos. E era um nome diferente, assim, e assim, hoje eu lendo esse livro, ele não é aquele livro que eu indicaria para outras pessoas, mas naquele momento foi muito útil para mim. Aqueles livros de escatologia, desses doutores que têm experiências ao longo da vida e que escrevem a respeito do assunto. Quando você analisa hoje, tem algumas coisas que não são tão bíblicas como, de fato, a gente que estuda escatologia entende como bíblicas, mas foi muito importante o livro para mim na época. E eu me lembro que tinha um capítulo, e eu como desviado, vai logo naquele capítulo fatídico, né? O mais terrível. Inferno, o estado final dos que rejeitaram a salvação. Então, quando eu li esse capítulo, e o autor ele foi muito feliz em tentar retratar os horrores do inferno, para quem estava lendo, que quando eu li eu fiquei aterrorizado, eu fiquei assustadíssimo, eu disse, meu Deus, eu vou passar a eternidade no inferno, aquilo me trouxe uma angústia na alma, uma dor no meu coração. Se tivesse lido a Divina Comédia de Dante, isso tinha causado um efeito parecido. Pois é, exatamente, tão terrível quanto. Então assim, era uma visão do inferno tão triste, assim, tão aterradora, que eu confesso que fiquei muito preocupado, e aquilo foi gerando uma inquietude em mim. E minha mãe foi aproveitando, vendo essa inquietude, e orando, e intensificando as orações, até que, depois desses meses de agonia na alma, onde eu comecei a não me reconhecer mais, não me sentir mais pertencente a alguns lugares que eu ia, não sentir mais prazer em fazer algumas coisas que eu fazia, aos poucos isso foi acontecendo. Isso tudo culminou com uma conferência de fé. Uma confé na Igreja Assembleia de Deus de Ser Rosado, que os meus pais pastorearam na época, anos de 2002, 2003, eles pastorearam de Ser Rosado. E no ano de 2002, foi até um ano da Copa, passou a Copa do Mundo, aquela loucura toda de Copa, de bebida, e o Brasil ganhou o título na época, o pentacampeonato, então foi aquela loucura. Quando foi no mês de setembro,
Eu me lembro como se fosse hoje, setembro, os meus pais propuseram no coração lançar uma confé com o seguinte tema: restaurando o altar da família. Só que a família do meu pai não estava com o altar restaurado se nós fôssemos analisar em relação aos filhos. Porque as minhas irmãs na época não estavam tão firmes na fé, e o filho mais velho, mais novo, desviado do evangelho. O caçula, longe dos caminhos do Senhor. Mas eles, por um ato de fé, propuseram essa confé. E aí a confé começava na segunda-feira e ia até o domingo, salvo engano. E eu me lembro, como se fosse hoje, que na segunda-feira, dia que começou a confé, eu comecei a sentir uma inquietude muito grande no meu coração. E era um sentimento ruim no meu coração, como se fosse aquele sentimento de morte, como se você fosse a qualquer momento perder a vida, como se alguma coisa muito terrível fosse acontecer com você. A ponto de gerar melancolia, a ponto de gerar até mesmo uma tristeza profunda e o desejo de não sair de casa, o desejo de não conviver com ninguém. Como se fosse um princípio de depressão. Né? Ali, de uma hora para outra, sem uma explicação razoável, no meu ponto de vista, até porque eu não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas era como se eu de uma hora para outra, entrasse no estado de melancolia, no estado de tristeza profunda, e com esse sentimento de que eu ia morrer a qualquer momento. E foi assim na segunda-feira, e eu tive muita dificuldade para dormir. Na terça-feira, passei o dia todo inquieto, com muita dificuldade para dormir à noite também. E quando foi na quarta-feira, eu já estava sentindo aquela carga nos ombros, e sentindo aquele peso e aquela dor no coração, e eu procurei a minha mãe. E disse para ela: mãe, eu estou sentindo uma angústia no coração, eu estou sentindo uma dor na minha alma, e eu não sei o que é que está acontecendo. E ela, de uma hora para outra, assim, ela chegou para mim e disse: filho, Jesus está lhe chamando. Aproveita a oportunidade, porque pode ser a última. É um chamado divino. E eu ficava pensando, o que é que a minha namorada vai dizer? Eu tinha um namoro na época muito prolongado, eram 4 anos de namoro na época, e era membro de torcida organizada, e na época eu já era líder da Força Jovem do Vasco. Então eu era muito respeitado no meio das torcidas organizadas, um apelido era Nuno, né? Era o Nuno da Força. E de uma hora para outra, você é reconhecido nas organizadas, porque você era o que abria as brigas, você era o mais violento, você era o mais forte. Eu era muito forte na época, né? Fazia academia, treinei jiu-jitsu também durante o período, então era meio grandão. E de uma hora para outra, você está se deparando com aquela situação de você se sente totalmente impotente diante de tudo, perde o ânimo nas coisas. Então foi um momento de muita batalha, de pensamentos muito confusos. Aí quando foi na quinta-feira, que de fato eu continuei do mesmo jeito, semana da confé, eles foram para a igreja à noite, e quando estavam na igreja, quem ia pregar a palavra naquela ocasião era a missionária Vandira Cardoso. Sim, teve aqui, né? Já. Pronto, eu me alegro muito quando a encontro, eu digo que ela é minha mãe na fé, porque é uma pessoa que tem um papel preponderante nesse meu processo de conversão. Pois eu vou até mandar isso para ela, e eu, quando conto meu testemunho, ela se alegra sobremaneira, porque ela viu tudo desde o seu nascedouro. Na época eles estavam na Venezuela, né, ela e o pastor Anchieta, e eu me lembro que, logicamente, quem conta isso são os meus pais, a versão já não é minha, deles, que eu não estava na igreja, mas eles na igreja e eu em casa muito inquieto, andando de um lado para outro e pensando: aceito Jesus, não aceito, como é que vai ser? A minha experiência, e a namorada, e os amigos, tanta coisa passando pela mente da gente, que é uma confusão que o jovem fica, principalmente o jovem que ele é muito enveredado nas coisas do mundo, e de uma hora para outra ele se depara com a possibilidade de ser crente. Então, quando foi à noite e os meus pais foram para a igreja, de uma hora para outra, eu inquieto, na sala de casa, missionária Vandira pregando a palavra, e ela se vira para minha mãe e diz assim: o Senhor manda te dizer, cuida dos filhos dos outros, porque do teu filho cuida ele. E aí, em determinado momento da pregação, ela novamente se dirige para minha mãe e diz assim: o meu espírito está visitando o teu filho na sala da tua casa. Então eu estava em casa, inquieto, angustiado com tudo aquilo. E aí o que acontece? Com toda aquela angústia, eu ligo para eles 2 vezes, quando eu vi que era o horário do culto, chamando que eles viessem para casa urgentemente, porque eu tinha algo para contar para eles. Pedi para eles trazerem a minha avó e trazer a minha tia. Minha avó, mulher de oração, e minha tia, também uma mulher de oração. Ambas intercessoras, mas aquelas intercessoras assim,
por excelência, mulheres que oravam e quando oravam juntos mesmo. Ou seja, levavam as cargas dos outros, exerciam a misericórdia através da oração. E aí eles foram para casa. Hoje ela conta para mim que naquele dia ela procurou o carro, ela queria sair da igreja de todo jeito. Ela, esposa de pastor, sabe como é, né? E o pastor são os últimos a sair da igreja. Muitas vezes demoram mais que todo mundo, mas naquele dia disse que eles não queriam conversar com ninguém, sair logo para ir para casa. E quando eles chegaram em casa, eu contei para eles, né? De pai, mãe, aí minha avó, minha tia, eu quero dizer para vocês que a partir de hoje eu vou ser crente, eu quero aceitar Jesus. E quando eu disse isso, como num bom lar pentecostal, houve um derramamento do Espírito Santo dentro da minha casa, né? Os meus pais, assim, se encheram do Espírito, começaram a falar em línguas e começaram a chorar. Foi aquele movimento. E na hora, o meu sentimento, no testemunho eu conto hoje, que eu fiquei assustado com aquilo. Disse, meu Deus, o negócio é sério. Aqui é sem volta. E aí eu dobrei o meu joelho na época, né? Minha mãe disse, dobre os joelhos. Eu dobrei os joelhos e eles ficaram ao meu redor orando por mim. E até o último momento, a minha mente ficou confusa. Até o último momento. Eu que nasci num lar evangélico pentecostal, busquei o batismo do Espírito Santo como criança. Na minha época, as crianças buscavam o batismo do Espírito Santo. E muitas delas eram batizadas com o Espírito Santo. Eu tive muitos amigos meus que foram batizados e eu ainda não tinha sido. Então, no momento em que eles estavam falando em línguas ali, todo mundo muito alegre, na minha cabeça vinha um pensamento. O que é que esse povo está falando aí? Que língua é essa? E ao mesmo tempo dizia, eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora daqui. E eu costumo dizer que era Satanás dando a sua última cartada, querendo de todas as maneiras impedir que aquele momento se concretizasse. Mas, ao mesmo tempo que a minha mente estava confusa, o meu joelho estava como se estivesse pregado no chão. Eu não conseguia sair do lugar. Eu estava como que paralisado, imóvel, eu não conseguia deixar onde eu estava, comecei a chorar, e aí a minha mãe ministrou nas minhas costas, ministrou na minha cabeça também, começou a orar por mim, e quando terminou aquela oração, eu me lembro muito das palavras de Jesus, em João no capítulo 14, verso 27, quando ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração nem se atemorize, porque eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Que é o que Paulo chama da paz que excede todo entendimento, né? E a gente só experimenta essa paz a partir de Jesus. Então foi um momento tão enriquecedor que eu me levantei assim, como se eu tivesse sido elevado para uma outra dimensão, para uma outra esfera. Porque eu fiquei com o corpo todo formigando, fiquei leve, suei, mas suei de um jeito que parecia que todo... a gente costuma dizer, né? Todos os cães, espiritualmente falando, que haviam no meu corpo, foram embora naquele momento. Eu me senti leve, me deitei numa cadeira que tinha lá reclinável. E a partir daquele dia foi interessante. A minha experiência de conversão foi uma experiência imediata. Eu aceito Jesus hoje e no dia seguinte eu já não faço mais nada que eu fazia. Eu já não tenho mais desejo de beber, já não tenho mais desejo de usar drogas, não tenho mais desejo sequer de estar com os amigos de torcida organizada. Eu queria Jesus, e queria Jesus, e queria Jesus. Então foi uma experiência muito, muito enriquecedora. E a ponto de, no dia seguinte, eu passei pela prova de fé. Lá perto de casa tinha como se fosse uma vendinha, né? Que a gente chama popularmente de bodega, que vende de tudo, desde de cuscuz, né? De água mineral, gás de cozinha, como algum produto, por exemplo, de casa. E eu fui no outro dia comprar alguma coisa para casa e vi uma pessoa tomando uma cachaça ali do lado, né? Chama de uma burrinha, né? Uma garrafinha daquela de cachaça. E eu só em sentir o cheiro, eu comecei a sentir ânsia de vômito. E a cachaça era uma bebida que eu bebia muito. Porque dentro de estádio era muito comum. Ou cerveja, ou cachaça para você se embriagar mais rápido, né? Então eu senti aquele cheiro, comecei a sentir aquela ânsia de vômito e aquele mal-estar, demonstrando que a obra tinha sido completa. E a partir dali a gente começou a trilhar o nosso caminho na obra do Senhor. Foi um processo, assim, comigo as coisas aconteceram muito rápido. Eu aceito Jesus no dia 19 de setembro de 2002. No dia 25 de outubro de 2002 eu sou batizado com o Espírito Santo. E no dia 29 de dezembro de 2002 eu desço as águas batismais. Então no espaço de 2 meses e um pouquinho aí, eu sou batizado com o Espírito Santo e já desço as águas batismais.
Fiz questão de cursar o discipulado 1 e 2 na época, que eu queria começar do começo, mesmo tendo nascido no evangélico, e ter um bom conhecimento bíblico na época, por causa da minha formação, mas eu fiz questão de fazer o discipulado 1, discipulado 2, tive o privilégio de participar da formatura na época do Departamento de Novos Convertidos, e a nossa vida cristã começou a partir dessa experiência. Maravilha. Eu ia perguntar umas coisas enquanto você falava, mas estava tão empolgante que... Mas fica à vontade. Mas aí, pastor Josenil, e quando porque você já há um bom tempo que Sim. transita pelo Ministério da Pregação. Sim. Né? Você está exercendo hoje a função de pastor, né? Está tendo essa experiência também já há um tempo. Sim. Mas você é conhecido como um bom expositor, um grande expositor do Evangelho. E esse chamado para a pregação, ele aconteceu também rápido assim? Como é que foi? Eu digo que aconteceu rápido, ainda que não tenha acontecido na amplitude que o Ministério da Palavra se tornou em momento posterior. Mas assim, no início, eu adquiri uma sede muito grande pelas Escrituras. Então foi um amor à primeira vista, desde o momento da conversão. Eu me tornei um estudioso voraz das Escrituras e lia mesmo a Bíblia Sagrada, decorava textos, eu gostava muito de decorar também os versículos. Deus me abençoou, graças a Deus, com uma boa memória, então me ajudou bastante. E com isso, aos poucos, eu comecei a pregar para as pessoas próximas, né? A primeira coisa que você faz é pregar para amigos, pregar para pessoas que você conhece, e aos poucos participar de trabalhos de evangelização. Tudo começa com a evangelização, né? Então a vida cristã, a gente se depara com a necessidade de se pregar Jesus, proclamar as boas novas de salvação para os perdidos, desde que você é novo convertido. Então o novo convertido que de fato passa pela experiência de conversão, ele quer levar outros a Cristo. Ele se torna um evangelista. Ele não deixa de pregar Jesus. A oportunidade que ele tem de levar as pessoas a Jesus, ele leva. A primeira pessoa que se converteu foi a ex-namorada que eu tinha, e aos poucos amigos de torcida organizada, alguns também foram alcançados pela minha vida, né? Só que a antiga namorada não conseguiu passar muito tempo, eu e ela na igreja, já é uma outra história, mas assim, ela não conseguiu se firmar na fé, nosso relacionamento terminou e eu segui sem ela. Mas aos poucos, aquilo foi me dando muito, muito prazer. A primeira pregação mesmo aconteceu em 2003. A pregação formal, né? Digamos assim, de púlpito de igreja. Isso, a oportunidade para pregar. Foi na igreja dos meus pais, exatamente em Ser Rosado, na época, né? Eu acredito que seja no culto de missões, eu recebi o convite para trazer a palavra, até o líder do departamento de missões... Ei, deixa eu só dar uma pausa aqui. Essa igreja passa por aqui, viu? De Ser Rosado. E se eu for contar os testemunhos de que essa igreja tá sempre no foco... A congregação de Ser Rosado. Fechei o parênteses quando ia. Mas é interessante. Não, Ser Rosado é uma bênção. É uma bênção. E assim, eu fui batizado com o Espírito Santo no Círculo de Oração em Ser Rosado. Olha. Irmã Noemi Mendes, dirigente na época, eu fui batizado com o Espírito Santo lá. Então, Ser Rosado faz parte da minha história. Nunca me congreguei em Ser Rosado, nunca fui, de fato, membro de Ser Rosado, mas aquela igreja deixou marcas na minha vida. E a primeira pregação foi lá. Quando eu digo pregação fora do âmbito da rua, do evangelismo pessoal e dentro do âmbito da igreja. Então foi exatamente em Ser Rosado, culto de missões, o líder de missões fazia um trabalho na feira, pregava o evangelho na feira, e ele me viu dando uma saudação em Ser Rosado, num culto que eu fui lá, e aí ele disse: rapaz, eu quero convidar você para pregar. Aí eu fui pregar. A minha primeira pregação foi boa, mas eu chorei mais que preguei. Porque quando eu comecei a contar o testemunho dentro do bojo da mensagem ali, eu me emocionei, cantei. Foi uma pregação muito impactante para mim, por ser a primeira. E a partir daí, eu comecei a receber convites pontuais, mas mais voltados para Candelária, a igreja que eu fazia parte, por exemplo, ciclo de oração de mocidade, algum tipo de trabalho que acontecia de evangelização na rua e me chamavam para trazer a palavra num culto ao ar livre. Então eu comecei dentro desse mesmo contexto, de culto ao ar livre, de culto nos lares,
né, e recebendo as primeiras oportunidades, ciclo de oração de mocidade, ciclo de oração de adultos. Então, aos poucos eu fui me aperfeiçoando a partir daí e comecei a receber convites de igrejas para pregar. Em 2004, eu considero que foi ali quando a gente começou, de fato, a se desenvolver. Mas o ministério cresceu muito da palavra a partir de 2005. Foi quando, de fato, a gente começou a criar uma amplitude maior, pregando tanto na capital como no interior, saindo para ministrar. E de lá para cá, a gente tem trilhado o ministério da palavra. Deus tem nos dado a oportunidade de pregar tanto em Natal, como no interior do estado, e fora do estado também tive a oportunidade de ministrar. E Deus nos abençoou muito a partir dessa experiência inicial. Eu sempre digo que se você quer desenvolver o ministério da palavra, se você quer ser um bom pregador, além de ser um estudioso das escrituras, que esse é um requisito indispensável para quem quer pregar, esse é um ponto principal de adquirir bons livros, bons comentários bíblicos, léxicos, se você quiser, por exemplo, se desenvolver. Agora, você tem que entender que o ministério da palavra começa nos lugares onde muitas pessoas não querem estar. É na feira, é na parada de ônibus, é na praça, certo? É no culto ao ar livre. Então, assim, eu me desenvolvi muito a partir dessas experiências de locais assim, onde geralmente quem vai são os desbravadores da igreja, os membros do DEPEN que querem realmente pregar o Santo Evangelho, e foi a partir daí que a gente começou, de fato, a se desenvolver, e o ministério ele foi alavancado também a partir dessas experiências de rua, sim, digamos assim. E aí, nesse período você casou? Não, eu até, irmão Cláudio, demorei um tempo para me casar. Eu passei cerca de 6 anos solteiro. Isso é cenas para os próximos capítulos, mas assim, eu quando terminei esse namoro de 4 anos, eu propus no meu coração namorar, noivar e casar. Com a primeira pessoa que eu me relacionasse. Ou seja, eu quero ter um relacionamento que me leve ao altar. Então eu, quando me converti, até essa minha concepção foi mudada. Eu não me converti com aquela concepção de vou conhecer meninas, vou namorar bastante até descobrir uma que me interesse. Eu já tenho essa experiência de conversão e a minha mente muda a ponto de eu pensar. Eu preciso de uma pessoa que tem a mesma chamada que eu tenho. Eu preciso de uma pessoa que caminha ao meu lado. Eu preciso de uma pessoa que possa, de fato, me ajudar no meu ministério. E desde novo, eu me lembro como se fosse hoje, 2004, no ciclo de oração que aconteceu no Templo Central, na época a dirigente do ciclo de oração de mocidade era a irmã Betânia, né, que está lá em Muriú hoje. Uhum. E a irmã Betânia era dirigente do ciclo de oração de mocidade, era solteira ainda, e ela convidou a irmã Isabel Falcão, na época a gente chamava só de Isabel Cristina, para pregar a palavra, e ela, vindo de Mossoró, ainda bem gordinha, veio pregar a palavra, e de uma hora para outra, a igreja lotada, o Templo Central lotado, né, tanto a parte de baixo como a parte de cima, ela começou a pregar, em determinado momento ela deixa o microfone de lado e vai em direção à igreja. E foi quando ela se dirigiu a mim, foi a primeira vez que eu recebo de Deus a promessa do ministério, do santo ministério. Que o Senhor me sentaria na cadeira e que o Senhor me usaria no ministério. Foi a partir dali, em 2004, eu ouço isso dela e Deus começou a confirmar isso em vários lugares. Então eu entendi. Eu tenho um ministério, eu tenho uma chamada e eu não posso me envolver com qualquer jovem. E foi a partir desse entendimento que eu comecei a orar. Todas as vezes que uma jovem me interessava, todas as vezes que uma jovem preenchia alguns requisitos que eu julgava que eram fundamentais para uma esposa de pastor, porque mesmo antes de pastorear eu já sabia que eu ia ser pastor. Então eu comecei a orar. Né? E aí, quando eu comecei a orar, todas as vezes que eu apresentava, o Senhor era explícito comigo, não trazia paz no meu coração, eu sentia que não era o tempo de começar. Até que em 2009 eu comecei a olhar para a Lígia de um modo diferente. Ela era uma amiga muito próxima e uma pessoa que eu tinha muita admiração. Para você ter uma ideia, a gente saía para evangelizar juntos, nós evangelizamos nos ônibus juntos. Ela trabalhava na UNP e eu comecei a estagiar na UNP e às vezes a gente saía, ela do trabalho e eu do estágio, e nós íamos, por exemplo, pregar no ônibus. E foi uma experiência interessante, que a princípio só entregando folheto, até que um dia ela disse, olha, eu saí do trabalho para ir para o fórum, na época os processos eram físicos, então você tinha que levar os processos para o fórum
e muitas vezes pegar alguns processos do fórum e levar para o núcleo de prática jurídica da Universidade de Potiguar. E nesse caminho, né, como os juristas gostam de dizer, nesse interregno de tempo, nesse intervalo de tempo, a gente ia pregando. Né? Então, a princípio, só entregando folheto. Até que um dia ela ligou para mim e disse: você não sabe o que me aconteceu. Eu estava no ônibus e o Espírito Santo de Deus me impulsionou a me levantar e pregar a palavra no ônibus. E ela pregou, e quando ela me disse isso, eu já pregava nas igrejas, eu já estava assim, recebendo muito convite já, e eu disse: meu Deus, eu não tenho coragem de pregar no ônibus como essa jovem tem. E aí foi quando eu disse: não, eu vou fazer a mesma coisa dela. E foi mais ou menos um ano assim. Ia para um ônibus, quando eu era estagiário, e levava os processos e cumprimentava as pessoas, pedia autorização ao cobrador e começava a pregar. E dentro do ônibus a gente viu muitas coisas. Eu vi conversão no ônibus, eu vi gente chorando no ônibus, eu vi assembleando, falando em línguas estranhas dentro do ônibus. Eu me deparei com muitas situações, foi um período de grande crescimento. Então a gente criou laços, vínculos. Eu percebi que ela tinha o mesmo amor pelas almas que eu tinha, o mesmo amor pela palavra que eu tinha, o mesmo amor pela obra do Senhor que eu tinha. E eu comecei a orar por ela, até que chegou um momento onde Deus me mostrou que ela seria minha esposa. E aí, quando o Senhor me mostrou isso, nós iniciamos o nosso relacionamento. Em 2009, namoramos, noivamos e casamos no espaço de um ano. Porque eu já estava esperando há 6 e ela já estava esperando há mais tempo ainda. Então não há por que protelar mais. Então nós começamos a namorar, noivamos e casamos. E em 2010 foi concretizado o nosso casamento. Né? No dia 4 de junho de 2010 nós nos casamos. E a partir daí começa a nossa história dentro do ministério. Que a princípio eu acompanhava o meu pai, fui consagrado ao diaconato, eu era auxiliar de trabalho, fui auxiliar de trabalho solteiro, né, em 2004 ainda, mas fui consagrado ao diaconato em 2011, e aí começamos a trabalhar com a supervisão de missões do setor, e foi quando a gente recebeu a primeira oportunidade para ser copastor, quando meu pai foi para a igreja em Amarante 1, na Zona Norte, a única experiência de Zona Norte que ele teve, eu fui como copastor dele. Então, do Ministério da Palavra em si, que a gente já pregava bastante, eu comecei a ter uma outra experiência, que foi a experiência do copastorado, que eu não tinha tido ainda, e foi um ano de muito crescimento e de muito amadurecimento, o ano de 2012. E foi quando aconteceu a surpresa de 2013, a gente começar o pastoreio. Né? Então, assim, as coisas foram acontecendo de forma muito rápida na vida da gente. Né? E qual foi a primeira igreja? Primeira igreja, Assembleia de Deus em Capim Macio, no setor 23 à época. Igreja pequenininha, hoje está maior, está com um templo mais bonito, mas na época era uma igreja bem pequenininha. Não lembro agora se eram 80 pessoas, mais ou menos, cabia no templo, né? O espaço físico era limitado, mas tudo aconteceu de forma tão atípica. Por que atípica, né? Eu costumo dizer. Porque geralmente quando você vai começar a pastorear, você recebe uma ligação, o pastor lhe procura, diz: olha, você quer pastorear? Olha, estamos pensando no irmão para poder desempenhar o ministério pastoral. Mas não, comigo aconteceu diferente. Quando chegou no rodízio de 2013, meu nome saiu. Então, assim, saiu meu nome, eu fiquei surpreso, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência nesse sentido, mas entendi que realmente era de Deus. Na época convidei um casal que a gente tinha amizade para copastorear a igreja, e nós entramos sem saber como seria a experiência, né? Assim, totalmente cruz, no sentido de inexperientes, né? Imaturos ainda. Eu e ela sem filhos, né? Então, assim, a gente tinha menos de 2 anos de casado. Na época a gente tinha, acho que... Não, perdão, menos de 2 anos não. Nós casamos em 2010. Nós começamos a pastorear em janeiro de 2013. Então era mais ou menos uns 3 anos, né? 2 anos e meio, digamos assim. Foi junho de 2010 até janeiro de 2013. Então foi tudo muito rápido o que aconteceu. Na verdade, pastor Josenil, tem sido inusitado, né? Demais. Porque a última experiência agora, que você foi designado para coordenar um setor, também foi assim. Né? E assim, eu sempre digo que Deus ele faz algumas coisas conosco que nos surpreendem. Né? Eu nunca pedi para pastorear, confesso, nunca pedi, nunca foi algo assim que eu orei ao Senhor pedindo para pastorear. Deus sempre falou sobre isso, mas eu tinha na minha mente que
talvez esse não fosse o meu chamado seria missionário e que eu não iria desempenhar o ministério pastoral. Deus falou comigo, aí eu disse, não, Deus disse que eu ia ser pastor, então eu vou ser pastor. Só que não foi algo que eu ambicionei, foi algo que Deus... guardou. Deus falou que ia acontecer e eu aguardei o momento que isso viesse a acontecer. Como eu disse, 2004 foi quando aconteceu essa primeira vez que Deus falou sobre isso, confirmou isso inúmeras vezes, e 2013 aconteceu de forma espontânea. Eu era diácono, comecei a dirigir congregação como diácono, tinha algumas limitações no exercício do ministério pastoral, não podia celebrar Santa Ceia, não podia celebrar casamento, não podia impetrar a bênção apostólica, não podia ungir enfermos com óleo, não podia batizar, por exemplo, novos membros nas águas. Então, havia limitações, mas ao mesmo tempo foi uma experiência enriquecedora como diácono. A igreja de Capim Macio me abraçou, depois veio a igreja de Cidade Verde, que também nos abraçou, a gente cresceu ministerialmente, aprendeu muito, que é uma igreja bem maior, com a membresia maior, diferente da primeira igreja, né? Primeira igreja foi aquele primeiro amor, os irmãos assim nos amaram de uma forma assim muito impactante, e nós amamos aquela igreja, foi uma igreja que eu tenho um carinho até hoje, a igreja de Capim Macio, por ser a nossa primeira congregação. Cidade Verde foi o desenvolvimento do nosso ministério, amadurecimento, passamos 4 anos ali. Depois eu fui para Ponta Negra, que era uma igreja com bastante idosos e pessoas que tinham mais vivência no evangelho, já foi uma outra experiência. Porque Cidade Verde era grande, mas era uma igreja nova, relativamente nova. Já a Ponta Negra é uma igreja tradicionalíssima, uma igreja muito conhecida. Antigo, né? Exatamente. Ou seja, localizado em frente a uma praça, muitos bons pastores passaram por lá, inclusive que são coordenadores de setor hoje. E eu me senti honrado por receber esse encargo e foi uma experiência enriquecedora. Eu cresci muito lá, aprendi com muitos irmãos, obreiros mais antigos, irmãos mais experientes na fé. Passamos 5 anos ali. E de lá eu fui para Neópolis, que até então era a minha polo. Era polo do setor 23, igreja para onde eu costumava ir, enquanto estava pastoreando Ponta Negra, né, para os eventos, para os cultos de Santa Ceia e outras programações. E de uma hora para outra, Neópolis deixa de ser polo, se torna congregação do setor 5. O meu coordenador, pastor Luiz Gonzaga, na época, vai pastorear a igreja de Cidade Satélite, e eu vou pastorear Neópolis, né, igreja que eu ia como dirigente de congregação do setor. Então foi uma experiência nova, porque os irmãos estavam ainda saudosistas, lembrando da época que era polo, então foi um desafio a igreja se acostumar com essa experiência, mas me abraçaram, porque meu pai tinha sido coordenador do setor 23, foi pastor daquela igreja, de Neópolis, né, e a gente tinha uma grande identificação com o setor. Ou seja, foram 7 anos de setor, 2 em Capim Macio e 5 em Ponta Negra, até chegar a Neópolis. Então era uma igreja que eu tinha uma familiaridade, conhecia muita gente de lá. E voltei como pastor de lá. Uma igreja grande, igreja já assim, esse ano, não sei se é 59 anos que a igreja está completando, você tem uma igreja bem mãe de muitas igrejas da região. Então foi ainda desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante. E o crescimento que Ponta Negra me deu, Neópolis também contribuiu para esse crescimento, para esse amadurecimento, exatamente por ser uma igreja mais estruturada, que já tinha sido polo, então obreiros também bem experientes, irmãos com muita vivência no evangelho. Então nos levou a uma compreensão muito maior sobre o que era a fé e o ministério pastoral, né? A importância do ministério pastoral. Quantos anos lá em Neópolis? 2 anos, 2 anos. E aí veio a experiência de Nazaré, como você mesmo colocou, uma experiência que para mim foi também nova, está sendo uma experiência bem diferente, porque até então eu era coordenado e de uma hora para outra você assume o encargo de coordenador. E não é fácil, algumas pessoas pensam que é fácil, mas é desafiador. E ao contrário de alguns que ambicionava, é a mesma coisa, a posição de coordenador, eu não. Eu estava satisfeito com ser dirigente de congregação, porque eu sempre fui muito amigo dos meus coordenadores, sempre tive um bom relacionamento com os meus coordenadores e conheci os desafios de ser coordenador. Muitas vezes eles relatavam para mim, pela proximidade, como eles estavam tendo dificuldade numa área ou noutra, os problemas mais diversos que eles experimentavam, até mesmo com outros dirigentes de congregação, e eu ouvia isso desde sempre.
E eu disse, não, eu não quero isso para mim, não. Eu prefiro estar na minha posição aqui, porque quanto maior o cargo, maior a carga, né? Maior a responsabilidade, maior a exigência. Então aconteceu de forma natural. Eu pensava que iria permanecer mais um ano em Neópolis, né? Eu tinha isso na minha mente, 2 anos, eu disse, não. Tive 25 em Ponta Negra e 4 em Cidade Verde. Então vou passar pelo menos uns 4 em Neópolis, tinha essa ideia. Mas aí, de uma hora para outra, eu não ia para a reunião do rodízio, excepcionalmente não estaria presente, eu estava fora de Natal, mas eu senti desejo no meu coração de justificar a minha ausência ao pastor Rubem Varela. Pastor, eu não vou poder estar presente na reunião hoje, porque eu estou fora de Natal, então, só para o senhor saber que o senhor não vai me ver lá hoje é por motivo de viagem. E ele, insistentemente, disse, eu queria você na central. Queria que você estivesse no tempo central. É importante que você esteja. E eu julguei que, pela insistência, era importante a minha presença no tempo central. Então eu comecei até com o pastor Zenil na época, eu disse, pastor Zenil, o pastor Rubem está querendo tanto que a gente vá para o tempo central, eu acho que eu vou mesmo, deve ter alguma coisa que eu não sei lá, então vamos. Aí eu fui com ele, mesmo fora de Natal, nós voltamos de viagem, eu fui ao tempo central com ele, inclusive, com meu pai. E quando eu sentei lá, fiquei assim pensando, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Eu não tinha ideia da questão do coordenador. Alguém pode dizer, você já imaginou que ia ser coordenador? Mas eu era presbítero. E todo mundo sabia que para ser coordenador você precisava ser ministro do evangelho. Então você precisava ser evangelista ou pastor. Então isso não passou pela minha cabeça. Eu pensei assim, será que eu vou receber alguma liderança de departamento, sei lá, algum departamento geral? Ou será que eu vou mudar para alguma outra igreja? Assim, eu não sabia o que é que realmente se tinha em mente em relação a mim. Fui com ele e quando começou o rodízio foi aquela agonia, porque eu comecei a ver os setores que eu poderia pastorear passando, né? Passou o setor 5 e o meu nome não saiu. Passou o setor 8 e o meu nome não saiu, né? Um era Candelária, o outro é Pirangi. Daqui a pouco foi passando os setores e eu vendo que o meu nome não estava. E de uma hora para outra, quando foi falado a respeito, porque a leitura é por área, né? A leitura é diária. Não é mais por... Não é mais, por exemplo, por ordem... Por ordem de número. De número, é por área. Então, por exemplo, a área 2, que é a área das congregações da Zona Sul, todos os setores tinham passado. Então, setor 5 passou, setor 8 passou, setor 16 passou... Daqui a pouco o setor 22 passou, 23 passou, 25 passou, o setor 29 passou. Eu disse, meu Deus, eu vou para onde? Que não saiu o nome, né? E até que quando chegou na área 3 e no setor 17, nós fomos surpreendidos com a informação de que estaríamos ali como coordenadores de setor. Então foi um impacto para mim e para os presentes, porque ninguém esperava, mas ao mesmo tempo também foi uma experiência enriquecedora. E eu posso dizer para vocês assim que eu vi a mão de Deus nesse negócio. Eu vi Deus mostrando assim, eu sou soberano e a igreja está nas minhas mãos. Eu faço o que quero, quando quero e como quero. E eu louvo a Deus pela visão e pela sensibilidade espiritual do pastor Martim. É um homem que eu admiro, é um homem íntegro e que ouve a voz de Deus. Investe em obreiros jovens, investe em pastores que não tenham, digamos assim, tanta vivência na igreja como outros. Então ele tem essa preocupação de investir também nesses obreiros jovens, até porque o pastor Martim foi pastor com 21 anos de idade, então ele sabe o que é isso, e eu posso dizer para você que até hoje eu estou vivendo como os que sonham, né? Tem sido uma experiência enriquecedora no relacionamento com os dirigentes de congregação do setor, no relacionamento com a igreja local, no relacionamento com as igrejas do setor como um todo. Deus tem me ensinado muito e a cada dia tem sido de aprendizado e de amadurecimento. Amém. Foi um percurso aí bem acelerado, não foi? Tudo tem acontecido de forma muito acelerada, como você pode perceber. Começar como dirigente, diácono e depois como coordenador de setor presbítero. De fato, eu não digo isso como falsa modéstia ou como pseudo-humildade. Mas eu vejo isso como um Deus que mostra para as pessoas que ele tem o controle da igreja. E se ele quiser chamar um Davi de trás das malhadas, ele chama. Se ele quiser chamar um Gideão que está malhando trigo no lagar, ele chama. Se ele quiser chamar um Jeremias que estava sendo preparado para ser sacerdote para o ministério profético, né, sendo ele
uma criança aos seus próprios olhos, ele chama. Então, assim, Deus ele é especialista em confundir a mente humana. Chamar pessoas que aparentemente não têm o preparo, não têm a experiência, não têm condições para desempenhar o ministério e capacitá-las e usá-las para o louvor da sua glória. Para que ninguém diga, fui eu, foi o meu preparo, foi a minha capacidade, foi a minha vivência. Não, foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse entendimento que é Deus, Deus e Deus e não tem outra explicação. Eu via recentemente o pastor Luiz Saião comentar Sim. sobre essa mente de Deus, né? Que é essa forma de Deus trabalhar. E você olha para Gênesis, aí a importância que se tem da primogenitura. Exato. Mas aí Deus diz, não, eu vou usar o mais novo. Não vou usar o mais velho. Pois é. Aí vai entender. O maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor, né? Exato. Agora... Deus faz essas coisas exatamente para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu acho isso muito interessante para pensar o seguinte: se fosse pela lógica humana, você não seria escolhido. Se fosse pela lógica humana, vou falar por mim, outros evangelistas muito melhores e mais preparados do que eu poderiam estar desempenhando o santo ministério. E eu não digo isso querendo me diminuir, não, de maneira nenhuma, mas é uma questão de você reconhecer suas próprias limitações. Tem obreiros muito melhores. Mas é Deus que chama. É Ele que abre as portas. É Ele que faz essas coisas para que as pessoas entendam que é o Senhor que faz. Pastor José, aí eu deixei para o finalzinho para falar um detalhe interessante, Sim. né? Que a gente começou e nós comentamos que o pastor Josenil, pai, né? Porque quando bota o Júnior é porque é o filho. Exato. O pastor Josenil, pai, ele está aqui nos bastidores com a gente. Exato. Mais uma coisa curiosa que eu achei interessante no seu ministério é que hoje o pastor Josenil, ele é ovelha sua, né? Exato. Você é o pastor da congregação e ele que por tantos anos foi pastor, foi coordenador, né? E seu pai e você foi co-pastor dele. Exato, né? Exato. Aí agora ele está se congregando com você e esse detalhe, ele tem se repetido também em pelo menos mais 2 pastores, né? Isso. Que também tem o Júnior no nome. Pois é. São os 3 Júniors, né? Que é o pastor Arnon Júnior, o pastor Varela Júnior e o pastor Josenil Júnior, né? Que tem o privilégio... E todos eles, o pai está se congregando com o filho, né? Exatamente. Pastor Arnon Júnior, o pastor Arnon se congrega com ele, né? O pastor Varela Júnior também, o pastor Varela se congrega com ele, e eu tenho esse privilégio de ter o meu pai se congregando ao meu lado, me sinto lisonjeado e enriquecido. Eu sempre, quando meu pai está presente, quem impetra a bênção apostólica é ele. Ele sabe muito bem que durante anos, a Santa Ceia, ele presente, quem celebrava a ceia era ele. Mesmo eu estando presente, eu passava essa atribuição para ele, por honrá-lo e entender que o meu pai ele foi fundamental para o meu ministério. Se eu sou pastor hoje, eu devo isso ao meu pai. Porque se eu não visse nele o exemplo, se eu não visse dele o amor pelas almas, o amor pela obra, a seriedade com que o ministério pastoral sempre foi desempenhado por ele, pode ter certeza que eu não estaria onde eu estou hoje. Então existem homens que deixam legados para nós. Existem homens que servem de inspiração, de exemplo para nós. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está se espelhando em Cristo, mas ao mesmo tempo servindo também como fonte de inspiração para outras pessoas. Do mesmo jeito que nós cremos em Jesus, nós seguimos o exemplo de Paulo, ou seja, nós precisamos nos espelhar em homens de Deus e são muitos. Eu tenho muitas referências espirituais, mas o meu pai é uma referência que de fato eu levo para a minha vida, carrego para o meu ministério e eu me sinto honrado. Ele voltou para Nazaré, foi a primeira polo que ele teve o privilégio de coordenar. Olha, Nazaré 1. Interessante. Aí é a primeira polo que eu estou coordenando, Nazaré 1. Ele passou 4 anos lá. E eu agora estou começando a minha trajetória como pastor de Nazaré, como coordenador do setor 17. Então, essas similaridades são muito interessantes. Sei que o pastor Zenil vai vir aqui depois e contar a experiência dele, mas meu pai foi chamado para integrar a diretoria da igreja como presbítero da igreja. Sim, pastor... João Gomes, na época, pastor João Gomes o convidou através de uma revelação divina. Ele sequer sabia o nome do meu pai. Ele sabia só que ele era dirigente de Lagoa Nova. E o chamou como presbítero. Então, assim,
Alguns até chegaram a dizer assim, ele caiu de paraquedas, de onde veio? Porque ele não era de Natal, ele era de Recife. Então eu vejo na minha vida acontecendo muita coisa que aconteceu na vida do meu pai. Às vezes a similaridade, as similitudes assim, dentro do ministério são muitas. E às vezes as pessoas que não conhecem a história dele não entendem o que tem acontecido comigo. Eu sempre digo que o desafio de você ser filho de pastor é alguém achar que você só está ali por causa do seu pai. Mas na realidade, eu sempre brinco dizendo, se nós temos 254 dirigentes de congregação em Natal, quantos destes são filhos de pastor? Se você for olhar para esse contingente, você não vai chegar a 5% do contingente. Demonstrando que Deus chama o pai e chama o filho. Não é por causa dele. Lógico, tem uma influência muito grande, porque se eu estou aqui hoje, eu devo isso ao meu pai. Agora, nós estamos trilhando caminhos diferentes, ainda que com muitas similaridades. Amém. Vamos marcar, viu, pastor? Agora o senhor está devendo aqui, ó, para o pessoal. Vamos ver aí essa data para a gente ter o testemunho do pastor Josenil também. Sem dúvida. Aqui. Mas, pastor Josenil Júnior, a gente está concluindo já? Sim. Então eu queria que você deixasse agora um conselho para a nossa geração, né? Porque quando eu converso com os pastores mais antigos, eu digo, um conselho para a nova geração, né? Mas agora é para a nossa, porque exato, a gente tá nela, exato. Né? E também para essa nova mesmo, que virá aí, essa turma, né, de jovens e adolescentes. Deixe uma palavra final. Aí você pode agora se dirigir diretamente para essa câmera aqui. Eu tive a oportunidade de falar para líderes de jovens no Escola de Princípios, que aconteceu há pouco tempo, trabalho do DEJAD geral. Sim. E uma das coisas que eu falei para os líderes de jovens na ocasião foi que o que tem gerado o cansaço, o desgaste e a falta de motivação de muitos líderes é se afastarem da fonte. Jeremias capítulo 2, verso 23, o texto diz assim: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as suas águas. E hoje nós vivemos numa geração com tantas distrações que a gente começou a cavar as nossas próprias cisternas. Nós começamos a nos afastar da fonte, nos afastar de Deus, nos afastar daquele que alimenta a nossa alma e nos dá motivação de seguir. Isso faz com que a nossa geração seja uma geração cansada mentalmente, adoecida mentalmente. As doenças psicossomáticas são resultado disso. Eu faço muita coisa, ocupo a minha mente com muita coisa. Mas em relação a Deus, eu deixo de lado. Eu relego a segundo plano. Eu abandono o manancial de águas vivas e cavo as minhas próprias cisternas que não têm capacidade de reter as águas. Então o que eu deixo para os nossos jovens, para os nossos irmãos, para aqueles que são da nossa geração: não abra mão do lugar secreto. Não abra mão de estar na fonte, de se alimentar de Deus, de ler a palavra, de orar, de buscar a sua face. Porque é isso que vai lhe dar força para seguir no ministério. É isso que vai lhe dar motivação para continuar pastoreando, para continuar pregando, para continuar liderando. E isso só será possível se você estiver junto à fonte. Porque quem está junto à fonte tem a sua sede saciada e pode também saciar a sede de outras pessoas. Então um grande problema nosso é que a gente só deixa para se alimentar quando a gente necessita. Quando a gente julga que necessita, mas a alimentação ela tem que ser diária. Não é só quando eu vou pregar, só quando eu vou ensinar, quando eu vou dar uma aula, ou quando eu vou fazer alguma coisa para Deus. Mas é uma necessidade diária, é um relacionamento com Deus que exige de mim não gastar tempo, que eu não gosto dessa expressão gastar, mas empregar tempo, investir tempo na obra de Deus. Então o que eu deixo para você que nos assiste nessa noite é que você não abra mão da fonte. A vida devocional é imprescindível para que você viva o que Deus tem reservado para você. Não adianta ser conhecido pelas pessoas, mas infelizmente não se relacionar com Deus. Não adianta ter aparência e não ter essência. Não adianta ter performance, mas não ter de fato comunhão com Cristo. Então o que você precisa, pregador, líder, pastor, é se alimentar de Deus, é recorrer à fonte para que o seu ministério, para que a sua chamada, para que a sua vida seja bem sucedida em tudo aquilo que você fizer.
recorra à fonte, porque de fato Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Amém. Glória a Deus. Bom, pastor Josenil, quero lhe agradecer e dando um presente, viu? Ô, maravilha. Presente para o senhor cuidar juntamente com a sua esposa. Que bênção, glória a Jesus. Cuidar Ela vai ficar feliz porque ela gosta de planta. Pronto, presente Glória para a família, né? Amém, amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Creio que tem sido, né? Terá sido para todos os espectadores uma experiência de vida realmente muito edificante. Amém. Glória a Deus por isso. O meu voto é que a bênção de Deus ela continue sempre e abundante sobre a sua vida, da sua família, seu ministério. Eu só tenho a agradecer pela confiança e pelo convite, né? Não vou jogar confete, mas você é um professor, é um ensinador, é um teólogo, é uma pessoa que é uma referência para a nossa igreja, e eu louvo a Deus por isso que o Senhor está fazendo na sua vida, por esse podcast, por essa porta aberta para o Evangelho, quantas pessoas estão sendo edificadas e enriquecidas através desse podcast. Então, eu é que me sinto presenteado por Deus por fazer parte deste projeto e dizer para você que estamos à disposição sempre, né? Continuaremos assistindo, porque tivemos a oportunidade de assistir outros episódios e eu tenho certeza que vai continuar abençoando vidas, famílias, por que não dizer igrejas. Amém. Deus abençoe então a todos e até o próximo episódio. Beijo.